Dando, portanto, prosseguimento à nossa programação, teremos agora o primeiro painel, intitulado Aspectos do Trabalho Urbano Degradante. Compondo a nossa mesa de trabalhos, temos o Dr. Luiz Alexandre de Faria e o Dr. Alisson Leandro Barbati Mascaro. Para coordenar os trabalhos, passamos a palavra a Sua Excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Bom dia a todos. Eu cumprimento o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região pela realização deste evento, fazendo um destaque especial para o meu amigo desembargador Pancotti e agradecendo ao Tribunal, a todos os desembargadores, à organização, pelo convite tão honroso para estar aqui hoje neste 12º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região, que já é tradicional e ao qual eu desejo grande sucesso. O tema do painel de hoje, Trabalho Degradante Urbano, é ângulo de uma questão de máxima contemporaneidade, de suma importância, que é o trabalho escravo, o trabalho em condição análoga à de escravo. São temas que exigem a atenção dos poderes legislativo, judiciário, executivo, do Ministério Público, da academia, dos advogados, da sociedade civil em geral. Nós sabemos que a questão é antiga, mas o seu enfrentamento é muito recente, começa em meados dos anos 90, com ações do Ministério do Trabalho. É um tema que exige, como eu dizia, grande atenção e uma guerra justa e necessária. O ordenamento objetivo oferece a seus combatentes armas muito hábeis, que são a Constituição Federal, quando dignifica a pessoa humana, quando dá prevalência aos direitos humanos, quando sobrevoa os tratados internacionais, como as convenções das Nações Unidas, da Organização Internacional do Trabalho, o Pacto de São José da Costa Rica, a legislação ordinária e atos administrativos. O senso comum normalmente enxerga o trabalho escravo ou o trabalho em condições análogas à de escravo com foco no trabalhador que tem limitado o seu direito de ir e vir, em regra, no meio rural. Mas sabemos que as circunstâncias são variadas, extrapolam esse cenário e exigem resposta que a legislação ordinária, felizmente, parece oferecer, quer através do artigo 149 do Código Penal, quer através dos tratados internacionais a que me referi, que elastecem conceitos, sobretudo no que diz respeito à atuação administrativa. Quando migramos para o ambiente urbano, surgem os assombros, surgem as dificuldades, as perplexidades. Para desbravar o tema, não poderíamos ter melhores pessoas que os painelistas escolhidos. Pela ordem de fala, o Dr. Luiz Alexandre de Faria, que é auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego desde 95. Foi coordenador do Programa de Combate a Fraudes ao Contrato de Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, de 2006 a 2009. Desde 2010, coordena o Programa de Erradicação do Trabalho Escravo Urbano da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. É membro titular do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento e Prevenção ao Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo e da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Em sequência, ouviremos o professor Dr. Alisson Leandro Barbati Mascaro, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor pela mesma instituição, livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. É professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor também nos cursos de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico e da graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Voltando a agradecer o convite, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Alexandre de Faria. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Alexandre de Faria, sou auditor fiscal do trabalho desde 1995, coordeno no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo o programa que tem a missão de provocar a erradicação, combater o trabalho em condição análoga de escravo no ambiente urbano no estado de São Paulo.
Entre uma das funções como coordenador de um programa de erradicação do trabalho escravo urbano, eu recebi a missão da Secretaria de Inspeção de levar aos colegas auditores fiscais do trabalho do Estado de São Paulo a missão de, dentro de suas gerências do Ministério do Trabalho, conduzir as ações efetivas que levem ao resgate dos trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo. Esse trabalho a gente tem feito desde 2010, esse trabalho de conscientização dos colegas, sempre paralelo às operações propriamente ditas, às operações de estouro de cativeiro, as operações de resgate de trabalhadores. Nós temos essa função dentro da superintendência de levar aos colegas, auditores fiscais do trabalho, as ferramentas jurídicas, as ferramentas administrativas para que, numa operação extremamente delicada como é qualquer operação de combate ao trabalho análogo de escravo, promover não apenas a responsabilização da empresa que é beneficiária dessa situação, mas também o acolhimento, o atendimento às vítimas. Porque é muito difícil, e o trabalho o trabalho de combate ao trabalho escravo sempre teve esse problema, desde sempre. É fácil ir lá, numa operação, e apontar um responsável, fazer uma autuação, uma punição daquele empregador que explora o trabalhador em condição análoga de escravo, mas permanece aquele dilema, aquele problema no operador do direito público do trabalho, que é o que fazer com a vítima, quando você rompe aquela corrente, aquela cadeia que só proporcionava para aquele trabalhador a sua subsistência, a sua sobrevivência. Diga-se em condições degradantes, em condições subhumanas, humilhantes de subsistência. Bom, quando nós começamos a fazer esse trabalho de capacitação dos colegas auditores fiscais do trabalho, nós percebemos que a carência dos nossos colegas não era de conhecimento jurídico, não era de conhecimento das ferramentas disponíveis à fiscalização, mas era uma carência de sensibilidade, de sensibilização quanto ao tema. E nós fomos percebendo que, quando o colega, auditor fiscal do trabalho, e isso me parece que se estende aos demais operadores do direito do trabalho e aos demais operadores públicos do direito do trabalho, quando esse operador ele tem a sensibilidade, quando ele tem aquela, me perdoem pelo chavão, aquela capacidade de se indignar com aquela situação que ele vai encontrar na ponta, a gente percebe que o colega auditor fiscal do trabalho se vira e consegue encontrar as ferramentas, não só para dar o atendimento à vítima, como também para corretamente responsabilizar uma cadeia produtiva, ou uma empresa, ou uma rede produtiva que é abastecida, que explora aquele trabalhador, ou aqueles trabalhadores submetidos a trabalho forçado, a condições degradantes de trabalho, a jornadas exaustivas, a retenção de documentos, etc. Então, queria pedir licença, apesar de ser um congresso aqui de direito do trabalho, direito processual do trabalho, queria pedir licença para apresentar os casos da maneira crua como eles são colocados. Primeiro eu vou fazer uma pequena contextualização histórica, que é importante, para que nós contextualizemos a questão do trabalho degradante no meio urbano, a partir do primeiro foco de combate ao trabalho escravo, que é o meio rural, que são os recônditos aí do sul do Pará, os recônditos da nação, que tem ainda essa chaga tão forte do trabalhador submetido à condição degradante. Mas, na minha segunda parte da exposição, eu quero expor os casos práticos. E, sem poupar, quero pedir licença também aos congressistas, sem poupar nomes das empresas flagradas, implicadas, responsabilizadas pela fiscalização do Ministério do Trabalho e pelos demais parceiros na questão de exploração de trabalho em condição análoga de escravo.
Bom, o contexto histórico, ele vem de 1975, quando é criada a Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão ligado à Igreja Católica. E, a partir da fundação da CPT, houve uma intensificação das denúncias quanto à existência do trabalho escravo no Brasil. Vivemos um regime de exceção, um regime fechado, mas a Igreja Católica, que tem uma grande penetração, uma grande presença aí nos lugares mais longes do país, ela começou a trazer para o poder público as ocorrências que eram atendidas pela Comissão Pastoral da Terra no meio rural. Em 1989 tivemos um caso emblemático, que foi o caso José Pereira, cuja história nos conta que um trabalhador de nome José Pereira, com 17 anos, fugiu de uma fazenda do sul do Pará, e nessa fazenda ele sofria maus tratos, violência física, e teve uma emboscada no dia que ele resolveu fugir, que ele não aguentava mais aquela violência, aquela humilhação que ele era submetido. Ele resolveu fugir e foi emboscado, recebeu 2 tiros, quase perdeu os olhos, a vista, a visão, por conta dessa emboscada. E esse caso ele ganhou um contorno internacional, por conta da provocação da CPT em levar esse caso à OEA, a Comissão de Direitos Humanos da OEA. A partir daí, o Brasil foi formalmente denunciado na Organização dos Estados Americanos, na Comissão de Direitos Humanos, como um país que tinha o problema, a chaga do trabalho em condição análoga de escravo. Essa denúncia, o país respondeu com uma série de medidas, inclusive de indenização do pobre do José Pereira, indenização pecuniária. O Estado brasileiro assumiu a responsabilidade pela sua omissão naquele caso. E no ano de 1995, o Brasil oficialmente assume como Estado um país em que existe o trabalho em condição análoga de escravo. No âmbito desse reconhecimento, esse primeiro reconhecimento, a gente chama dentro do Ministério do Trabalho de primeiro reconhecimento de trabalho escravo, houve a mobilização da parte do Ministério do Trabalho e Emprego para oferecer uma resposta a esse problema, ao problema do trabalho escravo. E uma das primeiras medidas foi a criação dos grupos especiais móveis de combate ao trabalho escravo. A função dos grupos móveis, ela é principalmente a de garantir a efetividade da inspeção do trabalho a partir daquele reconhecimento feito em 1995. Qual era o principal problema da inspeção do trabalho, principalmente nos rincões do país? Era interferência política nas ações de inspeção do trabalho. Portanto, a opção do Ministério do Trabalho naquele ponto, e é uma opção válida até hoje, os grupos móveis continuam ativos, continuam bastante atuantes em todo o país, mas a função do grupo móvel é que grupos especializados na questão do combate ao trabalho escravo, sediados em Brasília, conseguem se deslocar para qualquer local da federação para fazer o resgate de trabalhador em condição análoga de escravo. Esses grupos móveis, eles têm uma característica: os auditores que optam por participar do grupo móvel são auditores voluntários. Não tem outro jeito de fazer isso, porque as condições de trabalho dos próprios auditores que integram os grupos móveis são condições bastante extremas de trabalho, exige da parte dos auditores um sacrifício pessoal, um sacrifício muitas vezes até emocional, porque são questões realmente complicadas, complexas, que são deparadas por esses colegas que estão a campo. O grupo móvel hoje, os grupos móveis hoje, eles estão pacificados, assentados, né? Já tem uma dinâmica muito tranquila de trabalho. Os nossos parceiros preferenciais nos grupos móveis são os membros do Ministério Público do Trabalho e são os policiais federais, delegados e agentes de Polícia Federal, mas nós temos também a participação de vários órgãos no grupo móvel. E vocês podem ver as imagens, são imagens que já familiares para nós operadores do trabalho. Esse tipo de situação
né, já não assusta mais ninguém. Hoje todos nós, operadores do trabalho, quando nos deparamos com uma imagem dessa, ou dessa, nós já sabemos, é o Estado brasileiro agindo no trabalho rural para resgate de trabalhadores submetidos à condição degradante. Desde 1995 foram 44 mil trabalhadores que foram resgatados pelos grupos especiais móveis. E as atividades predominantes em que são encontrados trabalhadores submetidos a essas condições são a agricultura, a pecuária e o desmatamento ilegal. Em 2003, houve a alteração do artigo 149 do Código Penal, que adotou o conceito penal de trabalho em condição análoga de escravo, e estabeleceu uma concepção que é mais ampla do que aquela tradicional vinda das convenções da Organização Internacional do Trabalho, que são muito focadas na questão do trabalho forçado, né? Houve a inclusão no tipo penal, no 149, como modalidades de trabalho em condição análoga de escravo, o trabalho em condições degradantes, leia-se subhumanas, leiam-se indignas de trabalho, e a jornada exaustiva, ou seja, aquela jornada de trabalho que não permite, que independentemente da sua extensão, mas que pode ser por sua intensidade, não permite ao trabalhador a recomposição das suas forças físicas e que não permite ao trabalhador aquilo que é tão caro para todos nós, que é uma vida em sociedade. É muito importante levar em conta esses dois elementos para se caracterizar a jornada exaustiva: a recomposição das forças físicas, que se não for promovida leva à exaustão, e também a possibilidade de vida em sociedade. Eu já faço esse grifo da vida em sociedade para entrar no tema que mais diz respeito ao meu programa, aos grupos que eu coordeno em São Paulo, que são os grupos que têm atuado de maneira ostensiva no estouro dos cativeiros da moda, dos sweatshops encontrados no estado de São Paulo, produzindo vestuário, abastecendo de peças de roupa, cadeias muito poderosas, marcas muito importantes do nosso dia a dia, como consumidor de roupa, tá? Essa questão da falta de vida social, falta de vida em comunidade, em sociedade. Em 2004, houve a criação do cadastro de empregadores flagrados em situação análoga de escravo. A lista suja, senhores, ela é incensada no mundo todo, como uma medida efetiva, uma medida extremamente inteligente de se criar uma estratégia de combate ao trabalho forçado e ao trabalho em condição análoga de escravo, porque traz algo que a comunidade internacional e que a OIT, uma estratégia que a OIT busca implementar nos seus órgãos integrantes, que é a estratégia de nomear e envergonhar, em inglês, name and shame, ou seja, apontar aquelas empresas que, por ação ou por omissão, não tomam as medidas para que na sua cadeia produtiva ocorra exploração de seres humanos, ou tráfico de seres humanos, em alguns casos, para exploração econômica. Em 2011, portanto recentemente, o Ministério do Trabalho publicou a Instrução Normativa número 91, que consolida os 17, 18 anos de experiência do Grupo Móvel, dos grupos móveis de combate ao trabalho escravo, criando um pacote de inspeção. Esse pacote, ele é obrigatório para todos os auditores fiscais do trabalho, ou seja, qualquer agente do Ministério do Trabalho, qualquer agente de fiscalização do Ministério do Trabalho, em encontrando nas suas inspeções, ainda que inspeções de rotina, trabalhadores submetidos àquelas condições descritas no artigo 149 e explicadas e minuciadas aqui na Instrução Normativa 91, todo auditor vai ter a obrigação
de adotar aquelas 4 ou 5 medidas, deixa eu fazer uma colinha aqui, 5 medidas de responsabilização da empresa e de proteção aos trabalhadores que forem flagrados, forem encontrados naquela situação. A primeira medida que a gente chama é o resgate. O que é o resgate? A medida mais emergencial. É retirar o trabalhador daquele ambiente em que ele corre risco. Retirar o trabalhador e, eventualmente, os seus familiares. Uma outra possibilidade, uma alternativa à não retirada do trabalhador é a eliminação imediata das condições degradantes subhumanas de trabalho. Também é uma possibilidade. Quando não há condições operacionais, isso vale para a cidade, vale também para o meio rural, quando não há condições operacionais para se abrigar, para se acolher o trabalhador, é permitido ao auditor que tome medidas de caráter emergencial para sanear aquele meio ambiente e permitir a manutenção do trabalhador naquele mesmo local. Isso nós temos feito em alguns casos também nas oficinas cativeiro. Porque muitas vezes nós temos observado nas oficinas de costura que retirar aquele núcleo familiar daquele local que é a única referência que esse imigrante, estamos falando aqui, senhores, na maior parte dos trabalhadores imigrantes vindos das regiões andinas e vindos do Paraguai, tá? De regiões rurais do Paraguai. A única referência que esses trabalhadores, a única referência geográfica que esse trabalhador tem é justamente aquele imóvel. Então, muitas vezes, retirar esse trabalhador, nós temos observado que é um trauma maior, é revitimizar o trabalhador que já está submetido àquelas condições extremas. A segunda medida que o Ministério do Trabalho tem que tomar é a terminação da atividade, a determinação administrativa da interrupção da atividade laboral e a rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que decorre dessa rescisão? O imediato cálculo das verbas que seriam devidos àqueles trabalhadores submetidos àquela condição, tanto de natureza rescisória, quanto eventualmente de salários que não tenham sido quitados no curso daquela relação laboral. Também é feita a formalização do vínculo. Previamente a essa formalização desse vínculo, é emitida imediatamente na inspeção a carteira de trabalho e previdência social ao trabalhador que estiver naquele ambiente de trabalho, ainda que seja um trabalhador imigrante em situação irregular no país. Isso está muito claro para a fiscalização do Ministério do Trabalho, senhores. A questão migratória, a questão da regularização migratória, ela não é levada em conta durante uma inspeção em que se constata a condição análoga de escravo. É uma questão de menor importância. Não se trata de questão de defesa de soberania nacional, quando você tem um trabalhador imigrante submetido à condição análoga de escravo. A emissão da carteira de trabalho é imediata. Imediatamente o Ministério do Trabalho, junto com a sua rede de proteção, composta também pela Defensoria Pública da União, imediatamente se inicia os procedimentos de regularização migratória. E tem nos dado muita satisfação nas nossas inspeções a sensibilidade com que a Polícia Federal tem tratado esses casos. No começo do nosso trabalho, em 2010, não era assim. Muitas vezes nós, Ministério do Trabalho, nós, defensores federais, nós, procuradores do trabalho, tínhamos sim que enfrentar o delegado de Polícia Federal durante a operação para que o trabalhador não fosse multado e deportado. Essa postura mudou completamente quando a gente tem observado na Polícia Federal uma postura de proteção aos direitos humanos fundamentais do direito do trabalho, em contraposição à aplicação de lei de imigração, a lei do estrangeiro, que é uma lei de proteção à soberania do país.
também é emitido dentro desse pacote, imediatamente, uma outra medida importantíssima para garantir a subsistência desse trabalhador, é emitido o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, ainda que ele tenha trabalhado um dia, ainda que ele tenha trabalhado meio-dia, mas submetido àquelas condições, ele tem o direito de receber esse benefício excepcional do Estado brasileiro, que são as 3 parcelas do salário mínimo, ainda que trabalhador imigrante, ainda que trabalhador em situação irregular no país. Terceira medida, trabalhar em rede. Não é possível, senhores, nas ações de combate ao trabalho escravo, em qualquer que seja o local do mundo, é um trabalho de uma instituição só. São muitas as funções que precisam ser acionadas quando você estoura um cativeiro. Me desculpe o popular que a gente usa nas ações, mas quando se estoura um cativeiro, um órgão como o Ministério do Trabalho, apesar de muitas vezes assumir a coordenação dessas operações, nós não damos conta, ainda que possamos lançar a mão da guia de seguro-desemprego, ainda que tenhamos a Procuradoria do Trabalho pronta para ingressar com ações rápidas na Justiça do Trabalho, nós não damos conta com 1, 2, 3 órgãos, nós precisamos trabalhar em rede. E hoje o Estado de São Paulo trabalha em rede, através da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. O TRT da 15ª Região é um membro ativo, não é, desembargador Zanella? O desembargador está aqui, um membro ativo, provocador dentro das reuniões da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Ministério Público do Trabalho da 15ª também é um membro ativo, provocador dentro da Comissão Estadual, e nós tentamos, na medida das nossas possibilidades, dar uma resposta à sociedade que seja uma resposta articulada, combinada, uma resposta proativa, uma resposta de operações que ocorram antes que a denúncia chegue. Isso é muito importante, senhores. Hoje, com a participação principalmente da Receita Federal, dentro desse trabalho em rede, nós conseguimos, ministro, monitorar as redes, tanto de construção civil, quanto de vestuário, que são as redes mais epidêmicas. Estou falando aqui para conhecedores do assunto, as redes que mais têm, as atividades econômicas que mais têm ocorrência de trabalho escravo. Nós conseguimos hoje monitorar, acompanhar, através de sistemas de inteligência fiscal, as redes que exploram o trabalho em condição análoga de escravo, que são abastecidas por trabalho em condição análoga de escravo, em que as denúncias ainda não apareceram. E é muito importante que esse trabalho seja feito antes que a denúncia apareça. Porque depois que a denúncia aparece, ministro, a costureira já foi estuprada, o trabalhador da construção civil já foi traficado lá do Piauí para cá, já está com dívida para com o gato, e a violência já está consumada. Nesses casos sempre há violência, né? Mas o exagero da violência já vai estar consumado com a denúncia. A denúncia só ocorre quando o trabalhador não tem mais forças para aguentar aquela situação. E a gente observa que os trabalhadores, tanto os brasileiros, mas principalmente os imigrantes estrangeiros, eles têm aí uma força para aguentar as condições de humilhação e as condições extremas de trabalho que a gente não faz ideia. Tá, o pessoal está aí trabalhando 17 horas por dia. Ontem mesmo a gente entrevistou um trabalhador, eu vou mostrar ele no final da minha exposição, se eu tiver tempo. Como é que eu estou de tempo, hein? Se eu tiver tempo, mas um trabalhador que chegou a trabalhar 20 horas por dia, por uma semana, sob a pressão de uma rede de vestuário, cujos empresários são de ascendência coreana, uma rede importante, que está sendo desbaratada agora pela nossa rede da Coetrai. Bom, é isso. A quarta medida são as sanções administrativas, e nós temos evoluído muito como inspeção do trabalho no sentido de aprimorar a responsabilização. Para isso nós precisamos sim da retaguarda da Justiça do Trabalho, porque é um salto triplo, sem rede, embaixo. Porque hoje
eu estou sendo bastante honesto, falando com colegas operadores de direito do trabalho. Hoje, responsabilizar uma rede internacional, como foi a Zara, por exemplo, como é a Pernambucanas, uma rede de presença nacional, por trabalho em condição análoga de escravo, é algo que, no mínimo, a gente tem que chamar de arrojado, mas que vai por água abaixo se, naquela ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com base no relatório fiscal do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho entender que o Ministério do Trabalho e Emprego e que o Ministério Público do Trabalho exorbitaram nessa caracterização, tá? Porque aquela empresa Pernambucanas, ou aquela empresa Inditex, ou aquela empresa Zara, não sabia da existência daquela oficina. Tá? Então, nós temos utilizado muito a questão da responsabilidade, da subordinação em rede, da subordinação que costuma se chamar de subordinação reticular, estrutural, integrativa, dependendo aí da preferência do operador. Bom, saímos do âmbito da história, né? A história já é bastante familiar para nós, a questão do trabalho escravo no ambiente rural, mas por mais estranho que possa parecer, o trabalho rural, o trabalho escravo do campo em ambiente rural, ele tem visibilidade, mas o trabalho escravo nas cidades, ele permanece invisível. O nosso primeiro desafio como operadores é trazer à tona essa situação. O trabalho escravo no mundo todo, o trabalho forçado no mundo todo é escondido. Nós temos aí uma filmografia longa para que a gente possa conhecer, por exemplo, um filme lindo, maravilhoso, recente, que mostra o trabalho em condição análoga a escravo nos sweatshops na Europa, em Barcelona. O filme se chama Beautiful. É um filme lindo, recomendo a todos que vejam, mas que mostra uma situação idêntica à que nós enfrentamos em São Paulo, capital, Grande São Paulo, periferia de São Paulo, periferia da região metropolitana de Campinas, com esses cativeiros escondidos em que 5, 10, 15 trabalhadores e seus familiares são submetidos àquelas condições degradantes. E para exemplificar o porquê, essa questão da invisibilidade, eu queria mostrar 2 vídeos, um sobre a atividade de construção civil, aqui no caso a operação da ALL Logística. A maior parte de vocês deve conhecer essa empresa, é a maior rede de logística ferroviária da América Latina e que teve 50 trabalhadores resgatados de condição análoga de escravo no meio da Mata Atlântica, na atividade de manutenção de trilhos da sua rede ferroviária. Os trabalhadores não tinham comida, existia a questão do isolamento geográfico, apesar de ser um ambiente no meio da mata, no meio da Mata Atlântica, é uma atividade urbana, portanto, foi o meu programa, o meu grupo, a minha equipe que fez esse resgate. Mas eu quero que vocês atentem nesse vídeo para a invisibilidade do trabalho. Os engenheiros da ALL, eles passavam naquele alojamento por mais de 20 vezes por dia. E nenhum engenheiro, por mais qualificado que fosse, tinha a visão, o olhar para identificar que nós tínhamos ali 50 trabalhadores que foram aliciados da Bahia, não recebiam seus salários há mais de 40 dias, alguns há mais de 60, e que estavam sem comida, sem banheiro, comendo banana verde, que era a única coisa que tinha para comer ali no meio da mata, e alguns deles adoecidos, e não se dignava a empresa ALL nem mesmo a parar a composição férrea para dar atendimento médico ao trabalhador. Por quê? Porque dá-se prioridade a levar as mercadorias, a levar a carga, mas não levar o trabalhador que está lá no meio da linha férrea. Isso pode ser caracterizado tranquilamente como condição subhumana, dar-se mais valor a uma coisa do que a um ser humano. E eu queria só mostrar de novo o vídeo, quando a gente fez a operação, um senhor, um ancião de mais de 60 anos, estava trabalhando nessa frente de trabalho, completamente isolado, sem comida, e ele estava sofrendo sérias convulsões. E nós fizemos o atendimento ali na hora, a nossa equipe, a gente sempre procura ir com colegas médicos.
Você pode colocar de novo o primeiro vídeo, Pedro, por favor? Levanta ele aí, ó, pra ele aqui. Ô, meu filho, vamos lá, força aí. Esse é o local mais próximo do município de Embu Guaçu nessa frente de trabalho. Olha o engenheiro da LL. Os engenheiros percorrem o trecho o tempo todo e ninguém nunca se dignou por conta desse manto que a gente tem, que é o manto da terceirização, da quarteirização, do outsourcing. As empresas entendem que medidas nenhuma tem que tomar, ainda que seja numa situação extrema de um trabalhador que está lá morrendo na frente de trabalho. A cegueira da parte dos gerentes dessa empresa é algo que nos chama muito a atenção. Ok, vamos para o segundo vídeo. Isso aqui é uma matéria de jornal da Record, de um incêndio que ocorreu ano retrasado numa oficina de costura em São Paulo. Por que eu estou usando esse como exemplo da cegueira da sociedade com relação ao trabalho escravo? Vocês vão ver, aqui nesse caso, todo ano acontece incêndio, ou aqui em São Paulo, ou em Buenos Aires, que padece do mesmo problema, também com os nossos irmãos bolivianos. Todo ano ocorrem incêndios que vão matar, que vão ceifar vidas de trabalhadores, de crianças, de filhos dos trabalhadores, mas nem sempre isso sai no jornal. E quando sai na televisão, eu queria que vocês atentassem para quem o jornalista imputa a responsabilidade sobre o incêndio nessa oficina sweatshop. Pode soltar. 2 irmãs de 2 e 4 anos de idade morreram num incêndio que atingiu um sobrado na zona leste de São Paulo. As próprias crianças teriam provocado o fogo durante uma brincadeira. As imagens do prédio em chamas foram gravadas pelo celular. O incêndio consome tudo muito rápido. As labaredas passam dos 5 metros de altura. Até a escada que dá acesso ao andar superior é atingida. Do lado de fora, moradores e vizinhos em pânico. O que eu vou fazer agora? O desespero é porque 2 crianças ficaram na casa. A família é de bolivianos. O pai chora ao lembrar que quase conseguiu pegar as filhas. Eu queria tirar meus pés, eu não podia tirar. O fogo que estava ardendo todo. Este vizinho e o pai dele tentaram entrar no local para salvar as irmãs. Aí nós entramos lá, vimos fogo alto, né? Tiramos o botijão de gás, a gente desceu, colocamos a escada, tentamos apagar o fogo de qualquer jeito, mas não teve jeito. A parte de baixo do imóvel é usada por camelôs. Eles guardam carrinhos com mercadorias. Já no lado de cima funcionava uma oficina de costura, o que ajudou a propagar o fogo e é onde teria começado o incêndio. Tinha bastante material inflamável, tecido, e pela quantidade de tecido que estava queimando, quantidade bastante grande num ambiente bem amplo, então isso é que acabou dificultando o combate. A suspeita é que as 2 meninas, uma de quase 2 anos de idade e a outra com 4, tenham provocado o incêndio numa brincadeira. Com fogo controlado, os bombeiros iniciaram as buscas pelos corpos. Eles foram encontrados carbonizados sob telhas e madeiras queimadas ao lado da janela. As irmãs estavam abraçadas. A mãe passou mal e precisou ser atendida por paramédicos. Não temos nada. O que é interessante nesse caso é que nós tomamos ciência, o nosso programa tomou ciência desse caso após a ocorrência, e a polícia e os bombeiros foram os primeiros a chegar, e não sobrou uma etiqueta de roupa para contar a história. E as etiquetas são muito importantes para o nosso trabalho, porque isso é tudo trabalho subterrâneo. A única coisa que nos permite rastrear a cadeia produtiva num caso desse são as etiquetas, mas o fogo queimou tudo e a polícia também não teve interesse em investigar para quem essa oficina, sweatshop, trabalhava.
né? Em geral, o que acontece é isso, é a punição, né? Ainda se tem esse ranço de que são bolivianos explorando bolivianos, e não é bem assim. Por trás de qualquer uma dessas oficinas, você vai ter redes brasileiras importantes, varejistas e atacadistas, que são abastecidas por esse tipo de oficina. Bom, em 2005, por conta das várias ocorrências, houve uma CPI da Câmara Municipal em que o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho, Procuradoria da 2ª Região em São Paulo, foi colocado em xeque mesmo, foi bastante criticado porque faziam muitas operações em que eram multados e responsabilizados os donos de oficina bolivianos e não se investigava a quem serviam essas oficinas. Em 2009, nós assinamos junto com as empresas da atividade econômica do vestuário um pacto pelo emprego e trabalho decente nessa cadeia. Algumas empresas assinaram, alguns sindicatos patronais também nos procuraram para tomar medidas proativas para fazer a faxina, fazer a limpeza na cadeia produtiva, mas a maior parte das empresas permaneceu inerte. A partir daí, em 2010, nós criamos o programa e já avisamos de antemão, principalmente os grandes varejistas e atacadistas de roupas, os titulares das grandes marcas de roupas, que a partir daí, tanto o Ministério do Trabalho e Emprego quanto o Ministério Público do Trabalho passaria a imputar a responsabilidade ao titular da marca, a quem tinha encomendado aquele lote de roupas. Fomos a campo e já em 2010 encontramos a empresa que já desde há 2 anos a gente recebia denúncias gravíssimas com relação a Marisa Lojas, Sociedade Anônima, e já na primeira operação nós encontramos lá uma pequena oficina na Zona Norte de São Paulo, costurando de maneira extensiva, intensiva e frequente, com exclusividade para Marisa. Vimos, essa foto correu o mundo, a foto da menina, da costureira amamentando e sem parar costurando as peças de roupa para a marca Marisa. E, bom, mesmo mostrando o nome da empresa, eu tenho que fazer uma consideração. Esse é o nosso caso zero, é o nosso caso primeiro, e nós temos uma satisfação muito grande em dizer que, com aquelas 30 autuações, com o termo de ajustamento de conduta firmado na PRT 2ª Região, com relação a Lojas Marisa, nós tivemos um sucesso tremendo com relação a essa empresa. Tá? A empresa está se defendendo até hoje, ela não aceita a imputação de ser uma empresa que explora trabalho análogo de escravo, ótimo, está no direito dela, tem mais aqui se defender mesmo, afinal é a imagem dela que está em risco, mas ela revolucionou a sua cadeia produtiva. Eu posso dizer porque eu sou o zelador do TAC, vamos dizer assim, eu que faço a fiscalização do termo de ajustamento de conduta, e posso dizer que desde o flagrante, em 2010 até hoje, 2.000 trabalhadores, ministro, saíram do subterrâneo na rede Marisa, com uma inspeção, gastando o mínimo de dinheiro público para acertar no alvo. Tá? A discussão, pode ser que a Marisa, a gente abre o jornal amanhã, a Marisa esteja na lista suja? Pode ser. Mas eu posso afirmar hoje que essa empresa foi exemplar na tomada de medidas de saneamento da sua cadeia produtiva. E prova, ao contrário das outras empresas que estão aparecendo no jornal aí, dizendo que o Ministério do Trabalho e o Ministério Público estão exacerbando, provam que é possível sim manter uma cadeia de outsourcing, de fornecedores, de terceirização, mas com trabalhadores em condição digna de trabalho. E não jogar a responsabilidade só para o poder público, a responsabilidade de fiscalizar. Tá? Porque nós não temos perna, nós não damos conta. Quando que nós poderemos fazer uma visita a 200 oficinas de costura, como no caso da Marisa? Isso é humanamente impossível. O Ministério Público, tenho certeza que também concorda conosco nisso. Então, uma ação bem feita e com a responsabilização correta, ela tem um efeito permanente dentro dessa rede de exploração.
Tanto que hoje a gente vê, pode mostrar o vídeo, a postura da Rede Marisa no flagrante, que era de ir para os jornais acusar os órgãos públicos de exagero, de prepotência, de abuso de poder, e agora, 2 anos depois, a Rede Marisa assinando o pacto pela erradicação do trabalho escravo e reconhecendo que errou. Errou sim. Não, continuava não se sentindo responsável por aquela situação, mas errou em não vigiar a sua rede de fornecedores, em não bem escolher responsabilidade em elegendo e em vigilando na sua cadeia produtiva. Vou correr, gente. Aí veio o caso 2, né? O caso 1, na verdade, que foi a responsabilização da Rede Collins, também uma rede de presença nacional, foi um trabalho de inteligência prévia também. O que saiu fora do script foi ter encontrado nessa oficina clandestina, também no extremo norte, peças da Rede Pernambucanas. Preparamos uma operação na Rede Pernambucanas e, para isso, a gente já ia lançar mão da responsabilidade da rede, a responsabilidade reticular. E, para isso, nós precisaríamos demonstrar no nosso relatório fiscal como as ordens de produção saem da cabeça da rede, da empresa rede, que é a Pernambucanas, até chegar nas oficinas degradadas ali no ponto mais baixo. Então fizemos sim um trabalho prévio de identificação do setor de desenvolvimento da Pernambucanas. Isso tudo está assentado no relatório fiscal. Tá? As entrevistas com as estilistas, com a diretora de produção, ou seja, hoje Pernambucanas... Ontem, por exemplo, na CPI do trabalho escravo, em que ela foi inquirida pelos deputados, ela repetiu a mesma cantilena. Nós somos um varejista de mais de 100 anos de tradição no país, queridos por todo o país. Nós não produzimos nenhuma peça de roupa. Aqui, nessa investigação, nós provamos que ela fica com o filé da atividade industrial, com a parte mais qualificada do processo industrial, que é o desenvolvimento. Portanto, tudo o que é produzido a partir do desenvolvimento, por exemplo, desse setor, que é o setor em que ficam as peças pilotos para serem distribuídos para as confecções e oficinas, aqui, nesse ponto da investigação em que se demonstra, que o Ministério do Trabalho prova que toda aquela produção que sai da área de desenvolvimento é passado para os confeccionistas, e dos confeccionistas repassado para os oficinistas bolivianos. Tudo isso está constando do relatório. O relatório gerou uma ação civil pública da parte do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria da 2ª Região, uma ação que é inaugural, senhores. É uma ação que nós não temos conhecimento de algum outro varejista que tenha sido acionado pelo Ministério Público do Trabalho por conta da responsabilidade em rede. A audiência deve ser agora, dia 27 de julho, e nós estamos ansiosos para essa decisão. Não sabemos exatamente para onde vai isso, mas pode comprometer bastante o trabalho dependendo dessa decisão. Aqui todos os pedidos de compra que vão descendo a rede, né, e vão demonstrando que a responsabilidade é do topo da cadeia. Aqui um desenho da empresa rede, que é a que vai nos permitir tratar o conceito de subordinação como uma subordinação estrutural. Aqui as 17 oficinas clandestinas que produziram, senhores, vocês podem ver o númerozinho lá abaixo, 141 mil peças de roupas em 3 meses para a marca Vanguard, que é exclusiva da Pernambucanas, com 0 trabalhadores registrados. 0. Aqui o panorama dos sweatshops. São locais invisíveis, escondidos na periferia de São Paulo, na região de Americana, Sumaré e Grande Campinas não é diferente. Locais bastante degradados. Aqui o estouro do cativeiro Pernambucanas, sempre muita criança sem creche, muita criança submetida àquelas condições extremas, aquelas condições insalubres e perigosas.
as condições ergonômicas inexistentes, isso para jornadas, no caso dessas oficinas, de 16 horas por dia. Aquilo que eu falei para os senhores, é trabalhar e dormir, de segunda a sábado, sem vida social alguma. O armazenamento de alimentos, inclusive laticínios, em locais não refrigerados, comida vencida, comida estragada, de péssima qualidade, banhos frios, ainda no frio da capital paulista. Essa operação foi feita no mês de junho, que fazia muito frio, inclusive as crianças submetidas a banhos gelados, banheiros em condições não separados por sexo, em condição sanitária aviltante, os cadernos que demonstram o trabalho forçado, com servidão por dívida. Aqui, nessa oficina a serviço da Pernambucanas, desconto de imigração, $130 descontado do trabalhador para o traficante, tá? Isso é o que é dito para o trabalhador, tá? Que ele vai ter que trabalhar, no caso dessa oficina, 2 meses com a remuneração que ele recebe, só para pagar o traficante. E isso gera na cabeça do trabalhador o primeiro medo que ele tem, porque o que é passado para o trabalhador é que há o conluio das autoridades brasileiras. Isso sempre é passado, inclusive da polícia. Então isso já incute na cabeça do trabalhador que não adianta procurar o poder público está na nossa mão, tanto que uma parte do dinheiro que você vai pagar vai ser para alimentar a cadeia de corrupção que é gerada no tráfico de pessoas. Se é verdade ou não é que existe corrupção, isso fica de menor importância, porque só o medo que o trabalhador tem de procurar o órgão público por conta desse desconto já é suficiente para você caracterizar o trabalho forçado. Outros descontos, como o desconto de passagem, né? As passagens propriamente ditas, as investigações da dependência econômica das camadas intermediárias, né? É praticamente um oligopsônio a serviço da Pernambucanas, aquelas empresas que estão na camada intermediária, tá? Ou seja, também são braços de logística do varejista. Isso está tudo mostrado por juiz, tá, gente? Quando o juiz for julgar isso, ele vai consultar toda essa questão que foi apurada pelo Ministério do Trabalho. As ordens de produção, os e-mails que partem da Pernambucanas direcionando aquela atividade na oficina, a ação civil pública, né, ingressada pela PRT da 2ª Região. Quem quiser conhecer esse trabalho a fundo, existe um vídeo feito pela revista Época, ou seja, um órgão independente, não é nem do Ministério do Trabalho nem do Ministério Público, que conta essa história com bastante detalhe, inclusive com muita imagem, com muito vídeo sobre essa situação. Aqui já o caso Zara, né, o começo do caso Zara, que começou aqui em Americana, né, em Americana a Zara não foi implicada, até por uma questão... mais 5 minutos, tá? Mais 5 minutos. Até por uma questão de inteligência da operação, era importante preparar uma operação. Nós já sabíamos previamente que a Zara Inditex era uma empresa que era abastecida de maneira extensiva por oficinas clandestinas. Então, o caso de Americana, ele não foi o caso que estourou a operação. Ele foi o que propiciou o início da operação, mas não foi o caso emblemático. A partir do caso aqui de Americana, nós iniciamos um trabalho de inteligência para apurar o que ocorria na Grande São Paulo. Identificamos a rede Zara, a rede que produzia as peças da Zara. Identificamos que os intermediários dependiam economicamente, praticamente exclusivamente a Inditex, ou seja, eram empresas submetidas a um oligopsônio, tá? Comandado, coordenado, dirigido pela Zara. Identificamos 33 oficinas clandestinas, todas em condição bastante degradada, imóveis bastante degradados. Escolhemos os 2 piores, porque era uma operação que tinha um foco bastante claro de responsabilização da rede Zara. E conseguimos elementos de prova que demonstravam que as ordens de produção vinham direto da Espanha, direto de La Coruña, e chegavam até o nível mais baixo da cadeia produtiva, ou seja, o poder diretivo, ele sim migrava dentro desse outsourcing,
Tá? Isso é muito importante para o juiz, é muito importante. A gente sabe disso, a gente toma muito cuidado nos nossos relatórios. As oficinas que foram escolhidas, que foram estouradas, essas duas, as peças pilotos que provam que eram peças originais, aprovadas pela Inditex na Espanha, e as condições horrorosas de trabalho nas duas oficinas, aí é mais do mesmo. Um começo de combustão, um começo de incêndio numa das oficinas, a fiação elétrica completamente improvisada, as condições dos alojamentos bastante... A foto não dá noção do cheiro que tem nesse lugar. É um local muito insalubre mesmo. A situação dos banheiros, os colchões em que os trabalhadores dormem, a separação das famílias dentro dessas oficinas, as crianças, algumas já adoecidas, o menino da direita está doente nessa operação, porque realmente o ambiente é muito propício à propagação de várias doenças. A prova do tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas, numa oficina a serviço da Zara, aqui descontos de passagem, servidão por dívida, descontos de documento ali embaixo, ou seja, dinheiro pago na fronteira para coiote, para corrupção, para permitir a entrada desses trabalhadores no Brasil. Remuneração vil para jornadas de 16 horas de trabalho. Aqui esse trabalhador, trabalhando 16 horas por trabalho, vai ganhar R$2 por peça de roupa, R$387. O preço da peça, da mesma peça que é produzida, o trabalhador recebe R$2, ela é vendida por R$139 na promoção, aí é um saldão Zara. O atendimento aos trabalhadores, com a emissão das carteiras de trabalho, as entrevistas, já com a rede funcionando ali, a gente aqui tem nessa foto aqui, Defensor Público, Secretaria de Estado de Justiça, Ministério Público do Trabalho, e a imprensa, por razões óbvias, né? Nós estamos falando na estratégia sim do name and shame, então é importante que a sociedade fique sabendo disso, e quem faz o megafone disso? A imprensa. Aqui a OIT acompanhou uma das operações que libertou alguns paraguaios, é a oficial da OIT do trabalho forçado. Todo mundo que trabalha na nossa operação, ministro, a gente põe para trabalhar, tá? Então a oficial da OIT foi lá lacrar peças de roupa dessa marca coreana lá no Bom Retiro. Aqui já não é mais o caso Zara, tá? A lacração das máquinas, a negociação com os coreanos, no caso ali de uma rede que explorava paraguaios no Bom Retiro, é no mesmo dia, ministro. No mesmo dia que você estoura o cativeiro, a gente já vai lá no varejista ou no atacadista negociar a quitação das verbas rescisórias. Nesse caso aqui, doutora Eleonora, já houve assinatura do termo de ajustamento de conduta no mesmo dia, proposto pelo colega Fabre, que é da PRT 2ª Região. O medo, a vergonha da empresa quando ela é flagrada é tão grande que muitas vezes o termo de ajustamento de conduta é lavrado ali no próprio momento, ato contínuo. O pagamento das verbas rescisórias, em cash no dia seguinte, a empresa se vira para arrumar o dinheiro, os cálculos já são feitos na hora, a emissão da carteira de trabalho. E no caso dessa rede coreana, a violência era tão ostensiva que a opção dos trabalhadores foi pelo retorno ao Paraguai, às expensas, obviamente, da empresa. Aqui acompanhado pela Sueco, que é a colega auditora fiscal do trabalho, e pela defensora federal, Daniela Muscari. O caso Gregory, o último caso aí que implicou uma empresa importante. Aqui o berço, né, em que a criança fica 16 horas por dia, um bebê de 1 mês, fica ali entre a máquina de costura do pai e da mãe, o próprio bebê, né, ali na máquina de costura, a armazenagem de alimentos, o alimento controlado com a chave do oficinista, servidão por dívida, descontos os mais diferentes possíveis, crianças brincando com tesoura, no caso dessa menina brincando com tesoura nessa oficina a serviço da marca Gregory. A gente imediatamente retirou essa tesoura da mão da menina. Aqui os defensores federais e a representante o defensor federal e a representante do Centro de Apoio ao Migrante da Igreja Católica acompanhando a rescisão desse caso da Gregory. Esse é o caso de ontem.
a entrevista foi tomada ontem na Secretaria de Estado de Justiça. Esse menino, eu não posso citar ainda o nome da empresa, mas é a empresa que foi implicada numa operação que foi deflagrada na semana passada, com acompanhamento de 3 deputados federais da CPI do trabalho escravo, em que nós conseguimos responsabilizar uma rede de empresários de ascendência coreana. E o caso desse menino, ele fugiu, a história dele é um enredo de cinema, porque ele fugiu de casa, apanhava do padrasto, fugiu de casa em La Paz com 14 anos, sem nenhum documento pessoal. Trabalhou por 3 anos como messeiro, como garçom em La Paz, conheceu um traficante de pessoas no restaurante, na pensão, que ofereceu para ele de vir para o Brasil ganhar um valor interessante. Como ele não tinha documentos e tinha só 17 anos na época, o traficante conseguiu um documento falso para que ele cruzasse a fronteira do Brasil, e ele, até hoje, só tem esse documento falso na mão, porque ele se perdeu em São Paulo, foi trabalhar em outras oficinas em que foi humilhado, teve violência física contra ele, e nesse resgate que implicou essa rede agora, ele está recebendo o primeiro documento dele, feito com base na declaração dele, confirmado depois pelo consulado boliviano, o primeiro documento que ele tem desde os 14 anos de idade, que é uma carteira de trabalho e previdência social. Isso nos orgulha e nos dá uma satisfação muito grande. Basicamente era isso que eu tinha a dizer. Um ótimo congresso a todos. Eu estou à disposição para as perguntas que os senhores têm.